Olá a todos, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou ter 4 obras dentro da mesma temática. Eu estreio aqui uma espécie de uma rúbrica nova que eu quero continuar a publicar aqui no Cantinho Literário, que vai se chamar qualquer coisa como 4 livros sobre, ou 4 livros com uma determinada temática ou alguma característica em comum. Neste vídeo, as 4 obras que eu aqui tenho e das quais vou falar um pouquinho, e espero incentivar-vos a lê-las, caso ainda não o tenham feito, porque foram leituras fantásticas, têm em comum abordarem ou passarem-se durante o período da ditadura em Portugal. Motivada pelo facto de este ano celebrarmos os 50 anos desde a Revolução dos Cravos, e picada, entre aspas, por uma conta em particular no Instagram, a conta do António Leitor aos 40, que foi assim o primeiro passo para eu começar a ficar com aquele bichinho de começar a ler obras sobre esta temática. E conforme o tempo foi passando e mais pessoas publicavam sobre este tema, eu pensei que há tanta coisa fantástica, tantas obras por conhecer, de ficção e de não ficção, mas as que tenho aqui hoje são de ficção, que eu tinha que ler alguma coisa, e assim foi. E quanto mais leio, mais me apetece ler, portanto é possível que este vídeo tenha uma parte 2. Mas vamos começar. Primeira obra que eu tenho aqui: Dinossauro Excelentíssimo, de José Cardoso Pires. Esta obra é uma sátira, uma fábula satírica que retrata a vida de Salazar desde muito novo, desde criança, até aos seus últimos dias. Está dividido em 4 partes. Começamos com o iniciozinho da vida de Salazar, as suas origens, até ao seu fim, quando ele já nem sequer sabia que já não governava, já não reinava nada e já não tinha poder nenhum. Esta obra escapou à censura, inacreditavelmente, porque esta sátira não é nada subtil, é mesmo muito evidente o que aqui está. Mas já lá vamos a essa parte. Então, a primeira parte chama-se O Homem que Veio do Nada. Vou-vos ler só um pouquinho, um excerto inicial. Diz assim: supõe-se, está vagamente escrito, que esse imperador veio realmente do nada, que nasceu algures numa choupana, filho de gente nada ou pouca coisa, camponeses ao desabrigo, que muito possivelmente estudou por cartilhas de aldeia, por catecismos também. Mas, a acreditar nos compêndios das escolas, teria vindo ao mundo iluminado por Deus. E tanto assim que, ainda muito mocinho, fez ciência entre os doutores. Nessa altura chamava-se Francisco ou Vitorino, Adolfo, ou talvez Adolfo Hirto, ou Benito Marcolino, Zé Fulgêncio, Sebastião Desejado, não interessa. O que interessa é que quando deram por ele já tinha outro nome: Imperador. Dinossauros I, Imperador e Mestre. Este é o início da sátira e em muitos momentos nós ficamos com um sorriso no rosto, porque isto é tão é tão engraçado, é tão sagaz, é tão irónico, que é impossível, apesar do tema ser sério. Isto ter sido publicado durante a ditadura ainda, foi em 1972 que foi publicado, torna-se mesmo assim muito engraçado. E ao longo da obra, Salazar é apelidado de todos estes nomes: Imperador, Dinossauros I, Dinossauro, o que mais? DR, Mestre do Reino, Chefe, Excelentíssimo, por aí. Mas, como eu tinha referido, esta obra acabou por escapar à censura. Eu digo escapar porque tinham todos os motivos, não é? De acordo com o que acontecia naquela altura, para bloquear o acesso do povo português a uma obra que critica tão severamente, sem dó nem piedade, Salazar, escapou por motivos que, segundo o prefácio, foram os seguintes. O prefácio é de Carlos Reis. Regressado de Londres,
Foi lá que o relato foi escrito. Para estar presente no lançamento da obra, o escritor verificou com assombro que, em vez da excomunhão que era de esperar, o livro ultrapassou a censura e teve um acolhimento indescritível. E acrescenta, digo, ultrapassou porque aconteceu aquele escândalo monumental na Assembleia Nacional, quando o professor Miller Guerra teve a coragem de afirmar que não havia liberdade em Portugal. O deputado ultrafascista Casal Ribeiro correu para Miller Guerra a espumar de raiva e, para o desmentir, citou como prova o infame dinossauro excelentíssimo que acabava de ser posto à venda em toda a parte. E pronto. A partir daí a censura ficou de mãos atadas. Já não podia apreender o livro que o deputado salazarista tinha citado estupidamente como demonstração da liberdade do regime e menos ainda promover a prisão do autor. Portanto, foi todo um lapso gigantesco, não é? Mas ainda bem que ele aconteceu e cá temos Dinossauro Excelentíssimo. Segunda obra. O romance de Paula Lobato de Faria, Imaculada. Este é o primeiro de 3 obras dentro da mesma temática. Imaculada, retrato de uma família portuguesa. E é literalmente isso que aqui temos. A história é da família dos Correia, sobretudo da mãe e dos 2 filhos. Uma família privilegiada, uma família com posses, em que a mãe vive obcecada e tem como função na sua vida manter as aparências e zelar pelo bom nome desta família. Ela tenta a todo custo que filho e filha, o João e a Cristiana, casem com os pretendentes que eles lá decidiram que seriam as melhores apostas, ou seja, uma rapariga e um rapaz, filhos de boas famílias. A Cristiana, a filha, deveria obviamente ir virgem para o casamento. A Cristiana é a nossa protagonista. Ela vai aceitando tudo o que a mãe lhe impõe, todas as regras, aceita não ter grande liberdade, aceita o namorado que é escolhido para ela, namorado esse que é o melhor amigo do irmão, portanto é muito difícil ela desvincular-se dele. Ela não está apaixonada pelo noivo, mas aceita de bom grado casar-se com ele, porque ela também não sabe melhor. Ela não tem experiência nenhuma de vida, ela não tem escola de vida nenhuma. Ela vive altamente protegida numa família muito beata. Ela não tem liberdade para ir estudar, conforme desejava. A mãe não quer que ela saia de casa para ir estudar fora. Ela não tem acesso à própria correspondência, até a mãe ler a correspondência que lhe foi enviada e liberar essa correspondência ou não, consoante o que venha lá escrito. Enfim, esta história tem uma reviravolta quando, ou melhor, a calma nesta família, a aparente calma tem uma reviravolta quando Cristiana conhece Nils, um rapaz de descendência luso-norueguesa, que faz parte, ele é membro de um partido da oposição e trabalha para acabar com a ditadura em Portugal. Ele é um revolucionário e, por esse motivo, está a anos de luz de ser um pretendente desejável ou aceitável para a matriarca desta família, dos Correia. Ele conta o seu segredo a Cristiana, mas ela é tão inocentezinha que vai contar ao irmão e que vai contar à melhor amiga, que é a noiva do irmão. Portanto, isto está tudo... estes pretendentes, isto está tudo dentro da mesma família, não há aqui relações próximas e todos falam com todos e facilmente, rapidamente, o segredo de Nils deixa de ser segredo e ele vê-se em maus lençóis à conta das confidências de Cristiana. Mas ele é um rapaz de convicções que não se deixa manipular e não se deixa amedrontar pelas ameaças e pelo aquilo que, enfim, pelas consequências que acabam por surgir por o seu disfarce ter sido descoberto. Isto passa-se em 1956, portanto, uns bons anos antes da Revolução dos Escravos.
Diz a autora, que esta é uma história inspirada em acontecimentos reais. Não sabemos exatamente o que é real aqui, mas deverá ser o núcleo da história, não é? Que é a paixão da Cristiana, uma jovem virgem, inocente, altamente protegida, que está numa família muito conservadora, extremamente conservadora, e um jovem que vem de fora, de um país onde não há livros censurados, onde as mulheres têm liberdade para escolher marido, onde as coisas são completamente diferentes, e ele se junta juntamente com o tio dele a um partido que vem tentar destabilizar e mudar o regime instituído. Essa paixão supostamente proibida deverá ser isso, não é? Ou se é mesmo a família em si, a mãe, as coisas que a mãe dela faz, a história do irmão que guarda ali muitos segredos e que também não é um filho pródigo propriamente dito, ele tem os seus pecados. Enfim, seja o que for, não é relevante. É uma história belíssima que eu gostei muito, muito, muito de acompanhar e que tem continuação. Tem mais 2 obras, o Tunda-Vala e o Liberdade. Não é? Isto está por ordem cronológica, portanto este é anos 50 e os outros já não sei se vão logo diretamente. O terceiro vai logo para a Revolução, o segundo ainda não sei bem, mas vou continuar a ler as obras desta autora certamente. Segue-se. Uma obra do nosso Prémio Nobel da Literatura José Saramago, A Noite, é uma obra muito curtinha, de 100 e poucas páginas, é um texto, uma obra de teatro, um texto dramático chamado A Noite. Eu já aqui falei desta obra num vídeo anterior, das leituras de março, e eu adorei ler isto. Isto lê-se num ápice. Estão a ver a mancha gráfica. Passa-se na redação de um jornal na noite de 24 para 25 de abril de 1974 e nós temos aqui uma série de personagens em que uma parte é a favor do regime e quer muito manter as coisas exatamente como estão e ficam muito aflitos quando começa a haver burburinhos de que está qualquer coisa para acontecer. Em princípio há ali um grupo de pessoas que estão a planear deitar o Estado, este poder instituído, abaixo. As tropas, há movimentações, há algo que se passa, é preciso alguém ir à rua ver, mas ao mesmo tempo tem muito medo de descobrir o que é que se está a passar realmente. E por outro lado temos algumas poucas personagens, uma delas, a principal, é o Torres, um homem que quer muito deitar abaixo este regime, ou melhor, ver este regime destruído, e que não se poupa a críticas e a bocas e que diz exatamente aquilo que lhe vai na alma e aquilo que ele pensa sem olhar à possibilidade de sofrer as represálias por fazer isso mesmo, não é? Numa altura em que não se podia abrir a boca. Mas ele diz o que quer e é simplesmente delicioso. Temos também a Cláudia, uma jovem que está a início de carreira e que... mas ela também não se preocupa, ela vai falando e vai dizendo aquilo que lhe vai na alma. E volta e meia é ameaçada de ser descartada e de ser despedida porque ela é ali o elo mais fraco. Apesar do Torres também não ter uma posição privilegiada lá dentro, porque ele, como ele próprio diz, como é que ele diz? Acho que é redator de província e ele não se importa nada de ser redator de província, apesar de ser um cargo considerado menor. E ele sai da redação, ao contrário do resto dos trabalhadores lá, que estão estressadíssimos, preocupadíssimos a pensar como é que vamos fazer sair o jornal, o que é que nós dizemos no jornal, que notícia que nós lá colocamos. Dizemos realmente o que é que se está a passar, mas não podemos dizer. Então, e se realmente não for nada? Não vamos estar a dizer que é uma revolução. Então, se calhar não fazemos sair o jornal. Mas como é que justificamos o jornal não sair? Enfim. É loucura, é um stress imenso, porque eles não querem realmente dizer a verdade, porque a verdade não é conveniente. E o Torres não faz mais nada, sai à rua e vai ele ver o que é que se está a passar, sem medos, sem receios. A história é maravilhosa, maravilhosa. Vou só aqui ler-vos um pequeno excerto em que o Torres fala com o Valadares. O Valadares é a personagem que é pró-regime.
eles estão sempre em picardia. E o Torres denuncia, de certa forma, a hipocrisia e a falsidade e as mentiras que saem nos jornais e nos jornais que as pessoas leem, não é? Que o povo lê, e nas quais muitas vezes acreditam. Diz o Torres: quem produz a mentira e a transforma em alimento de primeira necessidade. A informação não é objetiva e, quanto à neutralidade, é tão neutral como a Suíça. Ou será possível que você ignore as primeiras letras deste alfabeto? O dono do dinheiro é sempre o dono do poder, mesmo quando não aparece na primeira fila como tal. Quem tem o poder tem informação que defenderá os interesses do dinheiro que esse poder serve. A informação que nós atiramos para cima do leitor desorientado é aquela que, em cada momento, melhor convém aos donos do dinheiro. Para quê? Para que lhe demos mais dinheiro a ganhar. Servem-se de nós e nós servimos-los a eles. Mas que faço eu a pregar-lhe sermões? Você sabe isto tão bem como eu. Você não é parvo. Faço-lhe essa justiça. Mas finge que não sabe. Fecha os olhos, assina o recibo e diz que cumpriu o seu dever. E eu não sou daqueles que tiveram a coragem de voltar as costas ao sistema. A quem tudo isto deveria ser explicado não era a você. Era a toda essa gente que anda na rua, que compra o jornal e o lê e acaba por acreditar mais no que ele diz do que naquilo que os seus próprios olhos veem. Abrir as janelas e gritar lá para fora esta verdade tão clara e tão bem escondida. Com certeza seria a primeira vez que a verdade sairia deste edifício. A única verdade possível. 5 estrelas para o Torres. Por fim, uma obra que foi escrita e publicada no tempo da ditadura. Esta obra foi publicada em 1941. Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes. Esta obra também escapou à censura e retrata aqui a vida muito pobre, muito miserável, com imensa injustiça do povo português, de uma forma geral, mas em particular de 5 crianças. Os nossos protagonistas são 5 crianças, 5 meninos, em idade de andarem na escola, mas que têm que abandonar a escola porque não há dinheiro. Não há dinheiro para estudar, não há dinheiro para botas, para roupa, para casacos, para livros e para pôr comida na mesa. Então eles têm que trabalhar nos esteiros, sobretudo eles vão trabalhando naquilo que podem, mas retrata aqui muito os esteiros. Os esteiros ou os estuários são aquela parte do rio ou do mar. Neste caso, o que é retratado é o Rio Tejo, a zona de Alhandra, aquela parte que entra pela terra e onde eles trabalhavam para recolher o barro e fazer telhas. Era um trabalho profundamente duro que era profundamente mal remunerado, eles ganhavam umas moeditas, nunca tinham qualquer hipótese de sair da mais absoluta miséria. Trabalho que nem para um homem adulto de corpo feito era aceitável. Nós temos aqui a história de 5 meninos, como eu tinha referido. Os nomes deles são o Gaitinhas, eles tinham apelidos. É o Gaitinhas, o Sagui, e tenho que recorrer da minha cábula, o Gadelhas, o Gineto e o Maquineta. Nós começamos por conhecer a história do Gaitinhas. Ele vive só com a mãe, o pai está fora do país e a mãe acaba por falecer porque está tuberculosa. Antes disso ela deixa de trabalhar e na altura em que ele ainda estava na escola e ele queria muito continuar os estudos e ela diz-lhe que não tem qualquer hipótese de continuar a trabalhar porque está muito doente. Dá uma sensação que ela nem sabe exatamente o que é que tem. E ele, com muita tristeza, lá acaba por deixar a escola e ir trabalhar naquilo que consegue e vai fazendo amizades com aqueles outros meninos que passam por situações semelhantes à dele. São altamente explorados. Nós temos o Sr. Castro, que é um homem grotesco, que tem posses, mas que não tem empatia nenhuma, que não tem coração para ajudar ninguém. Enfim, é uma história muito triste. Mas que retrata, apesar de ser ficção, retrata o que era o Portugal de então. O autor inspirou-se naquilo que ele viu pela janela, uma janela de sua casa, os esteiros que ele via da janela de sua casa e os operários que lá trabalhavam, homens e crianças, e achou que aquilo tinha que passar para o papel.
de uma forma ficcionada, com uma escrita muito bonita, muito leve. O que aqui está retratado é muito duro, mas a escrita é tão leve, tem imensos diálogos, escrito de uma forma que retrata a forma como crianças analfabetas falavam. É muito tocante e é muito triste, e é uma história daquelas que ficam connosco, talvez porque fala de crianças, né? Os protagonistas são crianças, e nós queremos muito acolhê-las e dar-lhes um futuro, ia dizer um futuro melhor, mas um futuro. As crianças não têm um futuro, é serem mendigos ou serem uns miseráveis que não conseguem dinheiro para comer, para fazer todas as refeições. Basicamente, eles estavam condenados a isso. Esta obra o autor dedicou-a aos filhos dos homens que nunca foram meninos, porque não há aqui lugar para viver a infância, há lugar para trabalhar de sol a sol, cumprir com as ordens de capangas, sofrer, andarem mal alimentados, mal vestidos, mal calçados, não terem qualquer possibilidade de diversão e serem obrigados também a roubar. Eles roubavam laranjas para comerem e para venderem, enfim. Esteiros, de Suério Pereira Gomes. E termino assim este vídeo com a recomendação de leitura destas 4 obras. São obras de autores portugueses, são obras que fazem referência a uma época que eu acho que nós não queremos que revolte, e é bom relembrar, mesmo que seja através da ficção, é bom relembrar para não esquecer. Digam-me vocês o que andaram a ler, se fizeram alguma leitura durante este mês de Abril, a propósito agora dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, ou se tencionam fazer algumas leituras sobre esta temática. Usem o campo dos comentários. Gostem deste vídeo se gostaram do conteúdo, subscrevam se ainda não fizeram e nós vemos numa próxima oportunidade. Beijinhos, boas leituras e até o próximo vídeo.